Começando mais um Comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e o assunto de hoje é, de novo, pilha de leitura. Sim, vou falar de mangá hoje de novo. Essa semana, na realidade, eu vou falar bastante de mangá, já vou deixar isso adiantado, que serão 2 mangás aí em dias diferentes, mas um é pilha de leitura e o outro é um roubo, um pequeno roubo aí nas minhas regras. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou fazer um pilha de leitura exclusivo apenas para uma obra específica que é Frieren e a Jornada para o Além, que a Panini Comics lançou em julho deste ano. E só agora eu sentei para ler, gente. É impressionante. Só agora, na verdade, eu fui atrás da edição, porque na época bem cogitei pegar, já não estava mais na banca. Por acaso do destino eu consegui achar o volume 1, então eu li. E eu quero falar um pouco sobre essa obra que é muito divertida, não, muito gostosa de ler. Ela é bem interessante e honestamente falando, se depois desse episódio você falar assim, eu ainda não sei se eu vou comprar, eu vou fazer você comprar com meus argumentos. Mas vamos lá. Frieren e a Jornada para o Além, ela é uma obra que atualmente já conta com cerca de 10 volumes, se não me falha a memória. Tá? É uma obra que ela conta a história de um grupo de heróis que após eles vencerem o Rei Demônio, o mundo vive em paz, né? E como ele vive em paz, cada um deles vai por um caminho diferente. Só que a elfa do grupo, que é a maga, que é a Frieren, ela vive uma vida que o tempo para ela passa de uma forma diferente do que para os demais. Então, nesse meio tempo acaba acontecendo de todos envelhecerem, só ela que não envelhecer, né, de certa forma, só que ela que não envelheceu. E um dos personagens, isso não é nem spoiler que eu vou falar agora, porque é bem no começo, um dos personagens que é o grande herói, é o Himmel, que é o cavaleiro, ele morre. E depois que ele morre, ela começa a querer entender as pessoas. Porque ela percebe que conviveu com um grupo, né, que era ela, como maga, um padre, um anão e o cavaleiro, e ela não conseguia entendê-los, né? Como ela não conseguia entender os companheiros de equipe, ela decide que fará uma jornada para tentar entender melhor as pessoas e a forma como isso será desenvolvido, que é bem interessante, porque a gente vai vendo que ela vai dando passo a passo, ela vai fazendo pequenas caminhadas ali, pequenas jornadas em afazeres cotidianos, né, para tentar refazer as coisas dentro da humanidade, dentro do cotidiano, da vida comum, e também vai tentando entender as pessoas, né? Então nesse meio tempo ela retoma, ela acaba indo rever o padre, e nisso ele tem uma aprendiz que quer aprender magia, e meio que essa aprendiz acaba seguindo jornada com ela, e essa jornada delas são jornadas que a gente começa a perceber isso, né? Porque a gente começa a perceber que ela já tinha sido uma jornada para derrotar o Rei Demônio, agora ela tá sendo uma jornada para uma descoberta. Só que para ela, muitas coisas que a gente vai vendo ao longo desse primeiro volume é que para ela o fluxo de tempo não tem o mesmo peso do que para um ser humano. Então, por exemplo, quando ela pega essa nova aprendiz, tem um momento que ela fica num determinado local que para essa aprendiz, né, essa maga, ela fica muito impaciente. Só que para Frieren, isso não faz diferença, porque o tempo corre de uma maneira diferente. Então, essa questão ela é muito interessante, assim como a forma, né, como a gente acaba se apegando, mesmo que pouco tempo, né, que a gente tem com os heróis, a gente acaba gostando deles, é bem interessante. E a forma como a gente vai vindo uma jornada para desbravar um mundo que não precisa ser teoricamente desbravado, né, não por uma missão perigosa. Ele está sendo desbravado por um conhecimento, por um entendimento de alguém que percebeu que, putz, eu nunca tive esse peso, né, isso é muito interessante. Eu citei o exemplo da maga, mas eu acho que o exemplo mais interessante é logo no começo, que eles veem uma chuva de meteoros, né, uma chuva de estrelas cadentes, e o pessoal fala, nossa, é um evento que ocorre a cada 50 anos, e a Frieren fala assim, não, então daqui a 50 anos a gente vai de novo, só que a gente vai num lugar onde, pra mim, é muito bonito, é muito especial. E nessa hora, depois ela pega, dá tchau e sai, e um deles, eu não vou lembrar qual que fala, se pega e fala assim, ela não percebe, tipo, que 50 anos são de diferentes. Justamente por isso. E aí tem alguns momentos ao longo do primeiro volume que a gente vai tendo essa noção melhor do porquê que ela não entende, né? Até pelo fato dos elfos demorarem mais para envelhecer. Mas é muito interessante. A forma como a narrativa ela é feita tranquila, né? Vou colocar assim, tranquila. É uma narrativa que ela é feita para que nós entendamos que o tempo atual é um tempo de paz, então assim, a gente não vai ter grandes conflitos, a gente não vai ter grandes reviravoltas, né, vamos dizer assim, só que a gente vai ter uma personagem que tá aprendendo, então é muito interessante esse processo de aprendizado da personagem, assim como é interessante a gente ver o quanto ela vai começando a ter noção de coisas que até então ela não tinha, né, eu acho que é o que eu mais tô citando aqui desde que eu comecei a mencionar isso, é a questão de tempo.
E essa é uma das primeiras coisas que ela vai começando a ter noção. Ela vai começando a ter noção de que ela não presta atenção em muitas coisas. Ela vai começando a ter noção de que muitas coisas que ela conseguia fazer, né, etc., muitas vezes era por conta da ajuda dos outros também. E que sim, que a humanidade vai evoluindo com o tempo, mesmo que os anos vão se passando. Então são pequenos detalhes que, com o passar do volume, você vai tendo essa noção e você vai ficando instigado. Você quer entender até onde essa jornada vai, o quanto mais pessoas entrarão nessa nova party dela, né? Porque ela meio que começa a criar uma party própria. A princípio ela queria sozinha, mas aí com o tempo acaba ocorrendo de dar essa sensação de que vai surgir uma party pra seguir com ela, enquanto ela vai tentando entender esse mundo, ela vai tentando entender as pessoas, vai tentando se redimir, talvez, né? E os pequenos afazeres que ela vai fazendo, muitos deles são afazeres cotidianos e simples, mas alguns envolvem, né, coisas de retornar a locais onde ela foi, né, na época que eles seguiram na jornada contra o Rei Demônio, e isso é bem bacana, porque você vê que muitas cidades são gratas aos heróis, muitos momentos são bem divertidos mesmo, assim, pela forma como cada um se vê, né, como cada um vê o quão importante foi o que eles fizeram, são gratos, tem pessoas que já estão esquecendo tudo que foi feito, mas tem aqueles ainda que preservam essa memória, então toda essa questão ela é muito bem amarradinha, é bem construída nesse primeiro volume, o ritmo, como eu disse, narrativo, ele é bom, a arte é muito competente e muito legal, e é aquele tipo de obra que, como eu disse, ela não é, inclusive eu tô com o volume aqui do lado, acho que vocês estão ouvindo aí o barulhinho, ela não é uma obra que ela vai querer trabalhar muitas cenas de batalha. Tanto que uma das poucas cenas de batalha que tem aqui nesse volume é uma cena bem rápida, que é basicamente para mostrar como que o tempo evoluiu para coisas que às vezes a gente até olhava e falava, nossa, não é possível que isso aconteceria. Então, assim, isso é bem interessante, bem trabalhadinho. E em linhas gerais, eu posso dizer assim, até porque eu não vou me alongar muito, porque como eu só li o volume 1, eu não posso ficar me alongando muito, né? Eu não vou ficar falando de edição física aqui, porque assim, cada um tem seu gosto de edição física, é uma edição que tá bem feita, dentro do valor aí que tá sendo cobrado, mas assim, de ritmo de história, de ritmo de como tudo é feito, é uma história muito legal, é uma história muito competente, e é uma história que, tipo assim, ela casa muito com uma estética que eu já tinha percebido pra obras em questão, porque o Frieren, né, ele é publicado na Weekly Shonen Sunday, da Shogakukan. E as histórias da Shogakukan, elas têm esse ritmo de às vezes não se desenvolver tão rápido, de serem histórias que elas vão instigando aos poucos. E Frieren, ele tem isso, e isso é muito legal. É uma coisa que acaba sendo bem interessante, em especial quando você entende que a proposta não é mostrar as coisas pelo ponto de vista de um humano, né, cujo tempo é finito, e sim por uma elfa que tem um tempo muito longevo, e não pelo fato de ser um tempo muito longevo, ela não tem essa estética. Eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas é bem interessante essa questão. Porque quando você começa a entender a visão que quer ser dada na história, tudo faz um sentido muito mais absurdo. Os momentos que ela fica ali se remoendo, que ela fica tentando pensar, e em muitos momentos que você percebe, inclusive, que pra ela acha que, tipo assim, anos são como dias, mas pra um ser humano, anos são anos realmente, né? A vida do ser humano é um piscar de olhos, e a vida dela mesmo não é tão assim rápida, né? Vamos dizer assim. Inclusive, porque em dado momento desse primeiro volume é dito que a mestra dela, por exemplo, na época que a mestra dela estava explicando para ele, sabendo que algum dia ela iria querer saber sobre humanos, a mestra dela tinha, tipo, 1000 anos, entendeu? Então, assim, precisa entender. Pra ela, 50 anos é como se fosse 50 meses ou 50 dias, 50 meses. Então, tipo assim, é um tempo muito discrepante. Isso é bem interessante. E sim, eu indico muito essa obra pra quem quer ler alguma coisa diferente. Quem quer conhecer uma aventura, mas com outro viés, com um trabalho muito bem mais elaborado, assim, pra um viés mais curioso mesmo, pra um viés mais de descobertas. E não apenas o viés de porradinha, ó, shonen lutinha por lutinha, etc. Então, assim, se você quer algo mais diferente, eu super recomendo que vocês deem uma lida. Vale muito a pena. Se você olhar e falar, mas eu não sei se eu quero, tô em dúvida, eu acho que eu vou ler outra coisa, mano, aí é um critério seu. Mas honestamente falando, você estará perdendo uma obra muito legal se você não ler.
Ô, Paulo, mas o preço não ajuda. Meu, espera, dá uma olhada. Sempre no site da Panini, olha qual é o site aí que você consegue achar por um preço bacana. E sim, é uma obra que vale a pena você dar uma chance. Nem que seja, putz, vou ler o volume 1 pra ver o que eu acho e ter a minha experiência com a obra. Mas eu posso dizer que pra mim foi uma experiência bem positiva e é esse o fator que me faz recomendar a obra pra vocês, tá? Então, vai ficar aqui como uma recomendação, né? Obviamente, eu já vou deixar isso muito claro. Dos mangás que eu li esse ano, tá, e certamente entre uma das melhores coisas que eu li. E até entrar a parte de quadrinhos em geral. Eu acho que um top 10 ali de quadrinhos do ano, talvez pegue. Porque é um quadrinho de uma forma muito geral bem interessante. E que foge um pouquinho aí dessa caixinha. Tá? Obviamente, eu não vou entrar muito em mérito de nota, etc. Mas fica a minha recomendação para quem não leu ainda. Leiam, porque é bem interessante. E vale mencionar que no ano que vem a obra também ganhará um anime. Então, assim, é até legal pra você já saber o que esperar quando você for ver o anime e entender o porquê muita gente fala bem da obra. Porque quem elogia a obra não tá elogiando por um demérito. Não, tá elogiando porque é realmente uma obra bem gostosa e uma obra que vale bastante a pena. Tá bom? Agora fica minhas recomendações. Agora fica meus recadinhos da paróquia, no caso. De sempre, o primeiro deles é: não deixe de seguir, né, nas redes sociais. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Não deixem de indicar ou comentando para um amigo. E além de não deixarem de indicar ou comentando para um amigo, eu vou pedir também novamente: não deixem de avaliar com 5 estrelas caso você esteja ouvindo pelo Spotify. Se for por outro agregador, não deixe de avaliar caso dê para avaliar, tá? O que eu peço por isso, que eu peço isso? Porque isso auxilia também a eu ter uma noção, saber e ajudar os próprios agregadores a divulgar mais aí o podcast. Eu tô meio perdido agora. Além disso, também lembrando vocês, o Comentando ele está nos principais agregadores. Então, Google, Deezer, Google Podcast, Deezer Podcast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, todos os agregadores do Comentando ele está. E além disso, também mencionando que o Comentando ele é um podcast semanal. E, além de ser um podcast semanal, tem aí os especiais, tem os extras que nesse final de ano eu estou aí trazendo bastante coisa. Então não deixem de conferir, não deixem de indicar, não deixem de me seguir nas redes sociais, dizer o que vocês estão achando do episódio. E acima de tudo, fica de olho que essa semana, como eu disse, teremos episódios somente sobre mangás e todos estão bem legais, tá bom? Galera, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se eu não falei, vai ficar em outro momento aí pra eu lembrar. Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!